Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre vossas vidas nesta manhã de sexta-feira. Hoje estamos, sim, a sexta-feira, último dia da semana, dia 16 de fevereiro, se não me engano, do ano 2024. 16 de fevereiro do ano 2024, e nós estamos aqui com a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso pela sua misericórdia. Agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso pelo seu grande amor, pelo seu infinito e imensurável amor, pela sua graça. Se não fosse pela graça de Deus, nós não estaríamos aqui nesta manhã. A graça do Senhor é a que nos sustenta, a graça do Senhor é a que nos dá força, a graça do Senhor é a que nos dá vida e vida em abundância. Bom dia, Elisa, na cidade de Montevidéu, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Nestes dias nós estamos falando, estamos comentando, exortando aqui também no lugar onde nós estamos pastoreando, na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, sobre o congregar. Já que pareceria ser que hoje em dia têm surgido vários movimentos, não é que sejam de hoje em dia. Estes movimentos já têm surgido já há bastante tempos atrás. Já faz uns quantos anos que isto está acontecendo. Pessoas que começam a questionarem a palavra de Deus. Pessoas que começam a questionar a palavra de Deus sem ter conhecimento algum. Faz poucos dias conversava com um homem e ele me falou o seguinte, dizendo que a palavra, que a Bíblia, não é a palavra de Deus, negando enfaticamente, e logicamente que não temos argumentos humanos para poder transmitir para essa pessoa, mas sim o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra, é quem vem convencer. Também tivemos aqui conversando com alguém, falando de que Deus falou para ele que não é para congregar, que não é para congregar mais. Então eu pergunto, Deus vai contra a sua palavra? Deus vai contra a sua palavra? Alguns outros se esforçam para irem até os originais, no hebraico, no aramaico ou no grego. Que em definitiva a palavra de Deus, na sua ampla maioria, foi escrita no hebraico. O aramaico tem poucos capítulos, versículos escritos na realidade no aramaico. Logo, o Novo Testamento está escrito em grego. Então, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. A formação do cânon bíblico, isto levou séculos e séculos e séculos. Lá no passado, os escribas, ou também conhecidos como os soferins, eles eram os responsáveis por escrever a palavra de Deus, por escrever a lei do Senhor. Isto passou-se muito tempo e chegaram os masoretas. Os masoretas são os senhores da tradição. A Bíblia era praticamente, a palavra de Deus era passada de pai para filho de uma maneira oral, através da tradição. E isto se manteve por muito tempo. E ali é onde entram então os masoretas, que são os senhores da tradição. Eles são os que vão começar
a escreverem também, juntamente com os escribas ou os soferins, que formavam parte desse grupo também chamado maçonetas, e começa então ali a ser elaborado o cânon bíblico. Dito isto, vamos àquilo que nos interessa nesta manhã, aquilo que nós precisamos de saber. Se é necessário nós congregar ou não congregar, o que nos diz a palavra de Deus, o que nos fala a palavra do Senhor respeito a tudo isto. É necessário nós congregar? Não é necessário congregar? Eu posso em casa servir a Deus do meu jeito, da minha maneira? Eu posso prescindir da igreja do Senhor Jesus Cristo? Vamos começar por parte e vamos entender primeiramente o que é igreja. O que é igreja? O que vem na sua mente, o que vem no seu pensamento quando você fala de igreja? Logicamente que quando falamos de igreja, você vai pensar imediatamente num edifício, num local físico, num imponente templo. Pois bem, quero dizer para você que isso não é igreja. É um lugar, é um edifício, é um templo, onde vai reunir-se a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está formada por homens e mulheres lavados, purificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Pessoas que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que procederam ao batismo. Pessoas que foram batizadas com seu Espírito Santo. Pessoas que agora se reúnem numa assembleia para cultuar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa é a igreja. Igreja provém da palavra grega eclesia. Eclesia significa congregação, reunião ou assembleia. Então, o lugar físico, entenda bem, não é a igreja. A igreja pode estar reunida num campo, a igreja pode estar reunida num estádio, a igreja pode se reunir nos lares, a igreja pode se reunir debaixo de uma árvore. Em diferentes lugares, a igreja pode reunir-se. Agora, o que nos fala a palavra de Deus sobre isso? De congregar, de reunirmos. Agora, para aqueles que são amantes do hebraico também, a palavra igreja em hebraico é a expressão Kenesiyah, que deriva do termo Keneshet, que significa congregação ou assembleia. Exatamente o mesmo que no grego. Então, vamos entender primeiro isto. Igreja não sou eu individualmente. Esse é um pensamento que hoje as pessoas têm, que como igreja ela pode se reunir em casa, pode adorar a Deus em casa, pode servir a Deus em casa, porque ela se considera igreja. Não, eu formo parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então a igreja é um grupo de pessoas que se unem, que formam o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos separados em diferentes ministérios, em diferentes nomes, diferentes denominações? Sim, mas a igreja do Senhor é uma única igreja, e ela está muito viva. A igreja do Senhor está muito viva. A igreja do Senhor, ela é santa, ela é pura, ela é um corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E devido às situações proféticas que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está acontecendo nos nossos dias de hoje, terremotos, guerras, rumores de guerras,
pestes. Não sei se você sabia, mas nos Estados Unidos tem um brote da peste bubônica, que é aquela que vem do rato, aquela que lá na Idade Média matou milhares e milhares de pessoas. Pestes, terremotos, fome, temos fome por todos os lados, enfim, os sinais estão aí. Faz aproximadamente uns 15 dias, conversávamos com um pastor chileno, pastor Juan Carlos, e ele nos contava que no Chile, de repente, os carros começaram a incendiarem devido ao grande calor. E eles estavam orando por chuva para que os incêndios pudessem serem apagados. Na Colômbia também aconteceu algo semelhante, só que na Colômbia choveu e não foi de grandes proporções como foi no Chile. Isto está acontecendo a diário. A violência tem aumentado de uma maneira extrema, onde uma vida vale menos que um simples celular, daquele mais barato que você possa ter. Então estamos vivendo o tempo do fim. E o tempo do fim é o tempo quando Cristo vai vir levar a sua igreja. E isto não é motivo de alarma, não é motivo de temor, de medo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos falou e nos ensinou, dizendo que quando começasse a acontecer estas coisas, era para erguer as nossas cabeças, porque o tempo da nossa redenção está perto. Então é uma promessa de Deus, há algo que vai acontecer. E quem vai ser arrebatado vai ser a igreja de Cristo. Começando por aqueles que já partiram, por aqueles que já faleceram, e logo nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Agora, qual era a costume do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no que se refere a congregar? Qual era o costume do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele congregava, ele estava isolado na sua casa, junto com a sua mãe e seus irmãos, ou ele congregava? Nós encontramos diversos exemplos da palavra de Deus, e um deles está em Marcos capítulo número 1, no verso número 21, onde diz que eles entraram em Cafarnaum. Imediatamente no dia de Shabat, entrou na sinagoga e ali ensinava. Ali o Senhor estava ensinando. Ali o Senhor estava dentro da sinagoga junto com seus discípulos. Era uma constante isto. A vida de Jesus era uma vida de congregar. Nós encontramos, por exemplo, que no início do seu ministério, lá quando começa a aparecer Jesus, vai acontecer algo bastante curioso. No Evangelho de Lucas, no capítulo número 4, no versículo número 16, vai dizer: e ele chegou a Nazaré, onde fora criado. E segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de Shabat e levantou-se para ler. Segundo era o seu costume. Então, qual era o costume de Jesus? Todo sábado ele estava na igreja. Todo sábado ele estava na sinagoga. Todo sábado ele estava junto com os seus irmãos judeus. Todo sábado ele estava ali para adorar ao Senhor, para aprender a palavra de Deus. Então isto era uma constante na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o exemplo dele. Ele é o nosso exemplo. É nele que nós devemos de nós espelhar. É nele que nós devemos é que nós devemos de olhar. O costume de Jesus era congregar. Então, por que nós rejeitamos congregar? Por que não queremos congregar? Por que não queremos chegar um domingo? Por que não queremos chegar uma quarta, uma quinta, uma sexta? O dia que se reunirem na sua cidade. Por que não congregar? Por que não estar junto em comunhão com os irmãos? É ali onde nós vamos aprender a palavra de Deus. Aqueles que não desejam congregar, eles praticamente não ouvem a palavra de Deus.
eles não meditam na palavra de Deus. Eles não estão unânimes com o corpo de Cristo. Não estão formando parte, na realidade, do corpo de Cristo. E isto tem se espalhado pelo mundo inteiro. Satanás tem usado das suas astutas estratégias, das suas astutas ciladas, conforme nos fala o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 e no versículo 11, ele vai dizer que é para resistir ao diabo e às suas astutas ciladas. É para nos posicionar firmes como igreja, firmes como corpo de Cristo, firmes como escolhidos de Deus, como nação santa, que fomos chamados das trevas para sua abundante luz, para anunciar a luz de Jesus ao mundo. Para isto está a igreja. Se hoje a violência não tem tomado conta do mundo ainda, é porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está sobre a face da terra. Vamos encontrar diversos versículos que vão nos falarem sobre o anticristo, não é verdade? O espírito do anticristo já está entre nós. E o espírito do anticristo atua de diferentes maneiras em diferentes pessoas. O anticristo, logicamente, a própria palavra está dizendo, não é necessário ser um erudito, um teólogo, um doutor para poder saber o que quer dizer anticristo. É alguém que se opõe a tudo aquilo que é de Cristo e a sua palavra. Então, permita-me dizer-lhe nesta manhã que aqueles que defendem o não congregar, eles estão se transformando na realidade no anticristo e estão levando milhares e milhares de pessoas juntamente com eles. Estão levando milhares e milhares de pessoas juntamente com eles. E isto é perigoso. Aqui onde nós estamos, cidade pequena, comunidade pequena, tem vários segmentos religiosos que negam a eficácia da palavra de Deus, que negam a existência da própria igreja do Senhor Jesus, falando que não é necessário congregar, que não é necessário participar da Santa Ceia. Ora, a Santa Ceia é Eucaristia, é um mandamento do Senhor. Ainda ele vai falar lá no Evangelho de João, ele vai dizer que aquele que não participar do seu corpo e do seu sangue não tem parte com ele. Aquele que não participar do seu corpo e do seu sangue não tem parte com ele. Um dia estive conversando com um certo homem aqui nesta cidade que é desses que falam que não é necessário mais congregar. E ele vai citar um versículo que está em João, capítulo 8, versículo 32, onde a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles vão dizerem que a verdade, agora eles conhecem a verdade, e que a verdade é que não é necessário congregar, que a verdade é que não é necessário participar da Eucaristia ou da Santa Ceia, que a verdade é não formar parte da igreja. Agora, qual é o costume do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual é o costume do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Agora, eu formar parte da igreja, ir na igreja, como se utiliza muitas vezes esse termo, vai me dar a garantia da salvação? Não, não vai me dar. Então, porque eu vou na igreja? Eu vou na igreja, então, para poder ali obedecer um mandamento bíblico. Obedecer o mandamento bíblico. Jesus congregava nas sinagogas. A igreja primitiva se reunia, ou no templo, ou nas casas, ou onde fosse a igreja primitiva, ela se reunia. E no livro de Atos, no capítulo 12, nós temos um grande exemplo disto, de como a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se reunia e o que era capaz de acontecer quando a igreja estava reunida.
Pedro, no capítulo 12, vai nos dizer, o capítulo 12 começa dizendo que Tiago é morto e Pedro é levado prisioneiro. O apóstolo Pedro é levado prisioneiro. Ele é encerrado dentro de um presídio, dentro de um cárcere, é colocado vários grupos de soldados para estar vigiando, para estar guardando o apóstolo Pedro, mas a palavra de Deus vai nos dizendo, portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. A igreja fazia oração sem cessar por Pedro. É um dos motivos por o qual nós devemos de reunir-nos, onde podemos orar uns para os outros. Mas você pode dizer, mas eu desde a minha casa posso orar pelos outros. Não é o mesmo, meu amado e querido irmão, de que estar junto, de que estar unânimes dentro da casa de Deus para adorar, para glorificar o santo e soberano nome de Deus. E volto a dizer, vir na igreja, vir no templo, se reunir não te dá a garantia da salvação. O que te dá a garantia da salvação é ter a Jesus Cristo no nosso coração, é ter recebido a Jesus e ter sido transformado em filhos de Deus e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso sim é a garantia da nossa salvação. Levar uma vida de santidade afastada de toda sorte de maldade, de toda sorte de pecado. Isso vai garantir sim a nossa salvação. A igreja estava fazendo oração. Pedro então ele vai ser libertado de uma maneira milagrosa pelo anjo de Deus, que vai chegar, vai abrir as portas, vai acompanhar a Pedro até a saída daquela cárcere, daquele presídio, e ali então Pedro vai direcionar-se para onde está a igreja reunida. Onde estava a igreja reunida? E vai dizer a palavra de Deus, e ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Onde estava a igreja reunida? Na casa de Maria, a mãe de João, aquele cujo sobrenome é Marcos. Ali estava a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reunido. Então não importa o lugar, não importa onde você possa estar reunido, ali vai estar reunida a igreja do Senhor. Países que são perseguidos, que estão dentro da rota da perseguição, países extremadamente violentos contra os cristãos, países que não aceitam o cristianismo, a igreja do Senhor se reúne de uma maneira secreta. A igreja do Senhor se reúne de uma maneira secreta, lá no meio da selva, nas cavernas, nas montanhas, nos cemitérios, enfim, nos lugares menos improváveis que nós possamos pensar, ali se reúne a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como eles não podem ter uma Bíblia, como não podem andar com uma Bíblia, eles decoram a palavra de Deus e se reúnem e se alegram de estarem ali reunidos, orando, glorificando o nome do Senhor. E aqui no Ocidente, onde nós temos plena liberdade ainda de congregar, de ir e de vir, de poder ler a Bíblia, nós damos o privilégio ou queremos nos dar o luxo de querer questionar a palavra de Deus. Lá eles não têm tempo para questionar a palavra de Deus, porque pode ser a sua última reunião, podem ser presos, podem ser torturados, podem ser mortos, mas eles não desistem da sua fé. E sabe o que acontece? Em todo o mundo, é nos lugares onde mais cresce a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui que temos a plena liberdade, começamos a questionar se é bíblico ou não é bíblico. Começamos a questionar a própria palavra de Deus, se é de tal tradução, se é da outra tradução, se vem diretamente do hebraico, se vem diretamente do aramaico, se vem diretamente do grego. Vamos deixar essas picuinhas de lado e vamos começar a viver a verdadeira vida cristã
como agrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso, sabendo que de um momento ao outro Cristo há de voltar pela a sua igreja. Rúbia, bom dia, Rúbia, ali na cidade de São Francisco de Assis, que Deus te abençoe poderosamente. E para ir finalizando, a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 10, verso número 25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Que é aquele dia? É a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em definitiva, resumindo, devemos de congregar, porque é bíblico, porque agrada o coração de Deus. Tem um ditado que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Deixemos as picuinhas de lado e voltemos ao primeiro amor. Mas antes que me esqueça, Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas que estão no livro de Apocalipse. Que tal você começar a ler essas 7 cartas e ver em que igreja você se é semelhante ou você poderia formar parte dessa igreja? Qual é a igreja das 7 cartas do Apocalipse que você está frequentando? Pai eterno e Deus do céu, nesta manhã, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te e agradecer-te, ó Deus, por ter chegado a mais um final de semana. Senhor, chegamos a mais um final de semana e somos gratos por isto, meu Pai. Senhor, eu quero pedir-te um final de semana abençoado, cheio da tua graça, cheio do teu amor e da tua presença, meu Pai. Que a tua paz, que teu amor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, meu Deus. Que possamos, Senhor amado, estar em comunhão com a nossa família, com a tua igreja, contigo, meu Pai. Que, Senhor, possamos congregar, possamos estar na tua casa para adorar-te, para glorificar-te, para exaltar o teu santo e soberano nome, meu Deus. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a ser a verdadeira igreja. Que possamos voltar à senda antiga, que possamos voltar, Senhor, a ser aquela igreja do primeiro século, meu Pai, uma igreja que caminhava no teu sobrenatural, uma igreja que enxergava os paralíticos caminharem, os cegos enxergarem. Oh Deus, queremos voltar, Senhor amado, para esse tempo, meu Deus. Queremos voltar, Senhor amado, a ser a verdadeira igreja. Perdoa, Senhor eterno, perdoa nossas vidas por tanta negligência, por tantas picuinhas, por tantas discussões, ó Deus. Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer-te e quero declarar desde aqui, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Logo, 10h30 da manhã, estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas e retornamos segunda-feira. Deus abençoe.